Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do livro Mística, Cidade de Deus, revelada a Santa Maria de Ágreda, capítulo 7. A virtude da esperança na Virgem, Senhora Nossa, e como a praticou. Definição da esperança. A virtude da esperança segue a fé, sendo esta ordenada para aquela. O Deus Altíssimo infunde a luz da fé divina para, sem tardança, chegarmos ao conhecimento infalível da divindade, de seus mistérios e promessas. Ao conhecê-lo por nosso último fim e felicidade, e sabendo também os meios para a ele chegar, podemos nos elevar em veemente desejo de o possuir. Esse desejo, seguido pelo esforço de alcançar o sumo bem, chama-se esperança, cujo hábito é infundido pelo batismo em nossa vontade, que também se denomina apetite racional. A esperança cabe apetecer a eterna felicidade, como a seu maior bem e interesse, e também esforçar-se, com a divina graça, para consegui-la, vencendo as dificuldades que nesta conquista se apresentam. Esperança e presunção. A excelência da virtude da esperança mede-se pelo seu objeto, que é Deus, último e sumo bem nosso. Ainda que não o veja e procure como ausente, sabe que é possível e adquirível, graças aos merecimentos de Cristo e das obras de quem espera. Os atos e operações desta virtude regula-os à luz da fé divina e da particular prudência com que aplicamos a nós mesmos as promessas infalíveis do Senhor. Com esta regra, a esperança infusa mantém-se no razoável meio termo, entre os extremos viciosos do desespero e da presunção. Deste modo, o homem não se presumirá vãmente de alcançar a glória eterna com suas próprias forças, ou sem praticar as obras para merecê-la. Tampouco, fazendo-as, não tema, nem desconfie que alcançará, conforme o Senhor promete e assegura. Esta certeza, geral e comum a todos, ensinada pela fé, aplica-se ao homem que espera com prudência e com reto juízo que faz de si mesmo, para nem desanimar nem desesperar. Esperança e desespero. Daqui se entende que a desesperação pode proceder de não se acreditar no que a fé promete, ou caso se acredite, de não aplicar a si mesmo a certeza das promessas divinas, julgando erradamente que não as pode conseguir. Entre estes dois perigos, a esperança se mantém segura. Supõe e acredita que Deus não negará a mim o que prometeu a todos, que a promessa não foi absoluta, mas sob a condição de que minha parte trabalhe e procure merecê-la, quanto me for possível com o auxílio de sua divina graça. Deus fez o homem com capacidade para sua visão e glória eterna. Não era conveniente que chegasse a tanta felicidade fazendo mau uso pelo pecado das potências com que as haveria de gozar, mas sim usando delas de acordo com o fim para o qual se destinam. Isto é realizado pela prática das virtudes, com as quais o homem se dispõe para chegar ao gozo do sumo bem, buscando desde esta vida pelo caminho de Deus e seu amor.
A esperança de Maria Santíssima. Esta virtude alcançou em Maria Santíssima o sumo grau de perfeição possível em si, em seus efeitos, circunstâncias e condições. Porque o esforço e desejo de conseguir o fim último da visão e fruição divina tiveram nela maiores causas que em todas as demais criaturas. Além disso, esta fidelíssima e prudentíssima senhora não criava óbices aos seus efeitos, antes os produzia com a suma perfeição possível em pura criatura. Tendo Sua Alteza o maior grau de fé infusa nas promessas do Senhor, correspondia-lhe proporcionalmente a maior esperança. Além da fé, recebeu a visão beatífica na qual, por experiência, conheceu a infinita verdade e fidelidade do Altíssimo. Ainda que não usasse da esperança quando gozava da visão e posse da divindade. Depois que voltava ao estado ordinário, a memória do sumo bem que gozara a impelia esperá-lo e desejá-lo, quando ausente, com maior força e anseio. Este desejo constituía um gênero de nova e singular esperança na Rainha das Virtudes. Causas da grandeza da fé e esperança de Nossa Senhora. A esperança de Maria Santíssima teve ainda outra causa. Para ser superior à de todos os fiéis juntos, o prêmio e glória, principal objeto da esperança desta soberana rainha, foram superiores a toda a glória dos anjos e santos. Tendo o Altíssimo lhe dado conhecimento de tanta glória, concebeu a suma esperança e afeto para desejá-la. Para que chegasse ao supremo grau desta virtude, e tivesse esperança à altura de tudo que o poderoso braço de Deus queria nela operar, foi preparada com a luz da suprema fé, com os hábitos, auxílios, dons proporcionados e especial influxo do Espírito Santo. O mesmo que dissemos de uma esperança em relação ao objeto principal desta virtude. Há de se entender dos outros objetos chamados secundários, porque os benefícios, dons e mistérios que se operam na Rainha do Céu foram tão grandes que mais não pôde lhe conceder o poderoso braço do onipotente Deus, já que esta grande Senhora os havia de receber, mediante a fé e esperança nas promessas divinas. Devia proporcionar-se a estas virtudes para recebê-los. Por esta razão era necessário que sua fé e esperança fossem as mais intensas e possíveis em pura criatura. Só por amor de Maria, Deus teria criado a esperança. Conforme se disse na virtude da fé, possuiu a Rainha do Céu conhecimento e fé explícita de todas as virtudes reveladas e de todos os mistérios e obras do Altíssimo. Se aos atos de fé correspondiam os da esperança, quem poderia entender, fora do mesmo Senhor, quantos e quais seriam os atos de esperança que fez esta Senhora das Virtudes? Conheceu todos os mistérios de sua própria glória e felicidade eterna, e os que para ela e para o resto da Igreja evangélica seriam operados mediante os méritos de seu Filho Santíssimo. Somente por Maria, sua mãe, Deus teria criado esta virtude e a daria, como a deu a todo gênero humano, como já dissemos da virtude da fé. Maria, Mãe da Esperança. Por esta razão, o Espírito Santo a chamou Mãe do Amor Formoso e da Santa Esperança, como o da carne ao Verbo divino a tornou Mãe de Cristo. Assim o Espírito Santo a fez Mãe da Esperança, porque por sua especial graça e influência, ela concebeu e fez nascer esta virtude para os fiéis da Igreja.
Ser mãe da Santa Esperança foi como consequente e anexo a ser mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor, pois conheceu que em seu Filho nos era dada toda a nossa segura esperança. Por estas concepções e partos, adquiriu a Rainha Santíssima certo gênero de domínio e autoridade sobre a graça e as promessas do Altíssimo, as quais seriam cumpridas pela morte de Cristo, nosso Redentor, Filho de Maria. Tudo nos deu esta Senhora, quando, mediante sua livre vontade, concebeu e deu à luz o Verbo manado, e com ele todas as nossas esperanças. Aqui se cumpriu exatamente aquilo que lhe disse o esposo: tuas emissões são paraíso. Cântico 4:13. Porque tudo quanto saiu desta mãe da graça foi para nós felicidade, paraíso e esperança certa de o conseguir. Maria, Mãe da Igreja. Em Jesus Cristo tinha a Igreja verdadeiro e celestial Pai, que a engendrou e fundou. Com seus merecimentos e trabalhos, a enriqueceu de graças, exemplos e doutrinas, como era consequente a propriedade de Pai e autor desta admirável obra. Mas pareceu que convinha à perfeição da Igreja dispor também de amorosa e terna mãe, que com carinho, suavidade, maternal afeto e intercessão, criasse a seu seio os filhos pequeninos e com delicada alimentação os sustentasse, quando por sua pequenez não pudessem tolerar o pão dos fortes e robustos. Esta mãe doce foi Maria Santíssima, que desde o nascimento da primitiva Igreja aos ternos filhos da lei da graça, começou como piedosa mãe a lhes proporcionar o suave leite da luz e doutrina. Até o fim do mundo continuará este ofício com os novos filhos que cada dia Cristo nosso Senhor gera pelos méritos de seu sangue e pelos rogos da Mãe de Misericórdia. Por ela nascem, por ela são criados e alimentados. Ela é a doce mãe, vida e esperança nossa. É o modelo de nossa esperança, o exemplo para imitarmos, e por sua intercessão e auxílio conseguirmos a eterna felicidade que seu Filho Santíssimo nos mereceu. Doutrina da Santíssima Virgem. Efeitos da esperança. Minha filha, pelas virtudes da fé e esperança, semelhantes às duas asas infatigáveis, meu espírito se elevava ao interminável e sumo bem, até descansar na união de seu íntimo e perfeito amor. Enquanto este benefício não era contínuo para o estado de viadora, o era o exercício da fé e esperança. Independentes da visão e posse, logo as encontrava em minha mente e não interrompia mais seus atos. Os efeitos que em mim produziam, o afeto, esforços e desejos que comunicavam ao meu espírito para chegar à eterna posse da fruição divina, o entendimento humano, com sua limitação, não pode entender adequadamente. Conhecê-lo-á em Deus, para seu eterno louvor, quem merecer gozar de sua visão no céu. Imitação da esperança de Nossa Senhora. Tu, caríssima, já que tanta luz recebeste sobre a excelência desta virtude e dos atos que eu praticava, trabalha por me imitar continuamente, segundo as forças que te der a divina graça. Relembra e medita sempre nas promessas do Altíssimo, pela certeza de sua verdade que a fé te confere. Eleva teu coração com ardente desejo, anelando consegui-las. Com esta firme esperança, podes confiar que pelos méritos de meu Filho Santíssimo, chegarás a ser moradora da celestial pátria e companheira dos que nela, com imortal glória, contemplam a face do Altíssimo. Se auxiliada por esta virtude, elevares teu coração acima da terra e fixares tua mente no bem imutável,
que aspiras, todo visível te será pesado e molesto. Julgar-lo-ás vil e desprezível, e nada poderás apetecer fora daquele amabilíssimo e deleitável objeto dos teus desejos. Em minha alma, este ardor da esperança foi fruto da fé e da experiência. Nenhuma língua nem palavra podem explicar ou traduzir este ardor. Infelicidade das almas sem esperança. Para ainda maior estímulo, considere e chora com íntima dor a infelicidade de tantas almas, imagens de Deus, capazes de sua glória e por suas culpas sem a verdadeira esperança de o gozar. Deveriam os filhos da Santa Igreja fazer pausa em seus vãos pensamentos para se deterem a considerar e avaliar o benefício de serem agraciados com a fé e esperança segura. Sem merecer, foram separados das trevas e distinguidos por esta luz que os tirou da cegueira da infidelidade. Se pensassem em tudo isto, sem dúvida, se envergonhariam de seu grosseiro esquecimento e repreenderiam sua detestável ingratidão. Fiquem certos de que o esperam mais terríveis tormentos que aos infiéis. A Deus e aos santos são mais odiosos por desprezarem o sangue que Cristo derramou e por cuja virtude lhes foram prodigalizados estes benefícios. Desprezam o fruto da verdade como se fossem fábulas, agitando-se a vida inteira sem parar um só dia, e muitos nenhuma hora, para considerar suas obrigações e os perigos que correm. Chora, alma, este lamentável dano, e, segundo tuas forças, trabalha e suplica o remédio ao meu Filho Santíssimo. Não duvides que qualquer cuidado e esforço que empregues nesse sentido será recompensado por sua majestade. Amém, Fiat.